Olá a todos e a todas, enorme prazer de tê-las aqui. Gratidão, por estar aqui junto ao Instituto Ela, podendo trocar algumas ideias importantes sobre um fenômeno tão importante, né, e uma parte da sociedade tão importante que merece todo o respeito e carinho, que é a população LGBTQIA+, né? Hoje, então, nós iniciamos aí, estamos iniciando, né, um curso que terá 5 aulas, né? E eu irei compor duas aulas trabalhando a questão do glossário em torno dessa temática tão importante que nos ajuda a nos aproximar, né, da realidade da população LGBTQIA+. Para poder iniciar aqui, gente, primeiramente vou me apresentar. Prazer, eu sou o Luciano, né? Eu estou como docente no atual momento, né? Mas sou uma pessoa comum que trabalha, batalha, né? Estou como professor do Centro Universitário São Camilo, né? E no qual eu me situo ali no setor de extensão universitária e trabalho com vários projetos sociais que têm por finalidade justamente a proteção de grupos vulneráveis. No caso, mais predominantemente, a proteção de mulheres, né? E nestes projetos, nós visamos aí, claro, trabalhar uma dimensão de proteção dessas mulheres, ok? Em face da violência de gênero, e, por outro, também um ponto de vista de empoderamento dessas mulheres, de um ponto de vista mais positivo. Mas, claro, quando a gente fala de uma dimensão, né, de pessoas vulneráveis, esse é um termo bem usado hoje em dia, né? Vulneráveis, isso é claro, vai incluir dentro desse grupo inúmeros outros, que é o que a gente vai discutir hoje. E eu acho bem legal nós já iniciarmos aqui e conversarmos um pouquinho sobre essa questão de vulnerabilidade, né? Quando a gente fala, gente, de vulnerabilidade, a palavra vulnerabilidade, né, ela significa o sentido de você não ter acesso a direitos. Grava essa palavrinha. Exemplo, quando eu não tenho acesso a uma saúde de qualidade, quando eu não acesso uma educação de qualidade numa escola pública, né? Quando nós não temos transporte público de qualidade, por exemplo, que todos possam sentar, que idosas tenham seus lugares privativos para elas sentarem. Quando nós não temos esse acesso, seja por uma ineficiência do Estado, seja porque o governante é omisso nesses pontos, nós estamos num estado de vulnerabilidade, tá? Ou seja, de não acesso a esse direito. E quando a gente está no estado de vulnerabilidade, né, tem até um sinônimo de uma palavra bem legal que chama hipossuficiência, que é um termo técnico que a gente usa no direito, né? Que vem aí do grego hipo, quer dizer abaixo da suficiência, né? Então eu não sou autossuficiente. Se eu não tenho acesso aos meus direitos básicos, eu não me desenvolvo adequadamente enquanto pessoa humana. Vamos pegar um exemplo para ficar claro? Uma criança talvez seja o ente na sociedade mais vulnerável de todos. Por quê? Ele não tem, muitas vezes, para que ele possa crescer como um ser sadio, autônomo, senhor de si, ele tem que ter acesso a direitos para o seu crescimento. Então, acesso a uma saúde, educação, a uma família que o ama, né? Ele tem direito a ter um ambiente saudável para a sua dimensão psicológica e aí por diante. E aí a pergunta que fica é, quando esses direitos não são implementados, seja pela família, pelo Estado ou por outras pessoas, essa pessoa está numa situação de vulnerabilidade, ou seja, de a sua vida está em degradação, tá bom? E por que que eu iniciei com isso, gente? Porque não sei se vocês sabem, mas a nossa sociedade, nela, vivem inúmeros grupos, não são só indivíduos, inúmeros grupos de pessoas que estão em estado de vulnerabilidade, ou seja, grupos que não têm acesso a direitos e que ficam assim à margem, sabe? Imagina a calçada, você está à margem da calçada, você não está conseguindo caminhar com as pessoas para poder viver numa sociedade mais justa, né? Para que você tenha acesso
ao reconhecimento de quem você é, e por isso que você possa estudar, namorar, crescer, ter uma família, como qualquer outra pessoa, né? E por que que isso ocorre, gente? Isso ocorre muito, essa invisibilidade, né? Imagina aquilo que está invisível, que a gente não vê. Por que que a gente não vê esses grupos vulneráveis? Porque muitas vezes a gente está com óculos. Imagine que o nosso olhar é uma lente que a gente coloca para com a sociedade, certo? E a partir dessa lente, ou seja, desse jeito de ver, a gente entende que a sociedade funciona de um jeito. No caso aqui, eu vou colocar o óculos da normalidade. A gente muitas vezes acha que a sociedade se pauta por padrões de normalidade, daquilo que é normal, ou seja, características que, vamos assim, todos seguem. E na nossa sociedade, a gente tem um padrãozinho bem fechado, que é o que nós chamamos de papel do homem e papel da mulher, né? Que é o que nós chamamos de gênero masculino e gênero feminino. Logo, tudo o que está fora disso, dessa zona, assim, homem, mulher e homem, está à margem, né? E se está à margem, a sociedade, os indivíduos, as instituições, considera essas pessoas anormais. Grava essa palavra. Anormalidade. Termo pesado, né? Imagina você se sentir numa posição de anormalidade. E isso gera muito sofrimento, né? Vamos pegar um exemplo meu? Eu era um jovenzinho lá na escola, quando eu estudava no ensino médio, no ensino fundamental, no ensino público, e eu era um jovem muito, eu era muito quietinho, eu era introspectivo, o meu jeito de agir era delicado, eu tinha uma voz delicada, eu era muito amoroso, e logo eu recebia pecha e vários apelidinhos que me colocava à margem de um padrão do que é ser homem, né? Aquele que é o ser homem hoje em dia, né? Um ser que banca o seu lar, que tem uma postura física forte, viril, e né, que não chora, não se cuida. Então eu sofri muito, eu fiquei muito à margem, apesar de ser homem, mas não desse homem, desse modelo fechadinho, lembra? Então não basta ser homem, você está dentro, enquadradinho, enquadrado no quadro, na moldura de ser homem. Você tem que ter as características de ser o homem segundo a sociedade, certo? Mas se você está à margem, você está numa situação de degradação. Lembra que eu falei? No meu caso, eu sofri um processo grandíssimo de degradação. Por quê? Como eu não tinha o ato de validação por quem eu era, como eu não era amado pelos grupos na escola. Lembre-se, uma criança, ela só aprende o que é o amor e o alto amor quando ela é amada, quando a sociedade aceita como ela é, a ama e a desenvolve a partir disso, permitindo que ela tenha acesso aos direitos. Eu não me amava, certo? Daí eu cresci um adulto com uma autoestima baixíssima e eu não me conhecia, certo? E como eu, existem várias pessoas que comungam, ou seja, que estão em situações comuns à minha. Exemplos: pessoas pretas, né? Mulheres, né? Crianças, né? Homens pretos. Por que que eu estou falando desses exemplos, né? Por exemplo, mulheres. Mas, Luciano, as mulheres não fazem parte desse modelo homem e mulher? Talvez, meu amigo e minha amiga. Mas as mulheres estão no papel de mulher, mas uma posição de inferioridade, segundo o que a sociedade aponta. Então, as mulheres normalmente não têm igualdade salarial, não têm acesso às melhores oportunidades, não têm o controle e o respeito pelo próprio corpo, porque a sociedade impõe que ela deva se vestir de um jeito, deve ter um biotipo de tal jeito, né? E a gente vê inúmeros exemplos de sofrimento de pessoas, de mulheres que trabalham, estudam, não têm a mesma igualdade de outros homens, mas ao mesmo tempo está dentro do lar e tem uma tripla função, ou seja, ela trabalha, estuda, é dona do lar e cuida dos filhos. Enquanto muitos homens, claro, eu não estou generalizando,
apenas trabalha e vê ali o horizonte, a mulher na posição de escravo, né? Isso gera muito sofrimento? Gera. Vamos pegar um exemplo? Quantas de vocês partem da ideia que a mulher, a mãe, a avó, é o pilar do lar, né? Ou aquela frase, atrás de um grande homem existe uma grande mulher. Olha que frase mais preconceituosa, mas isso está na cabeça de muita gente. Por quê? É uma cultura. E essa mulher tem que ser o pilar do esposo, dos filhos, mas ela não é pilar dela mesma. Ela não pode se cuidar, ela não tem o direito de ter um tempo para ela, porque é sempre os outros para mim. Então, vocês perceberam esses vários exemplos? O que que eu quero dizer então, gente? A partir dessa ideia de normalidade, a gente gera muito sofrimento, né? E a pergunta que fica é: existe normalidade de fato, né? Existe o que é normal? Essa é uma pergunta que a gente tem que parar para refletir todos os dias. Vamos tirar o óculos da normalidade e fazer como Jesus fazia? Ter olhos de ver e ouvidos de ouvir? Quando a gente tem olhos de ver, gente, é tirar os nossos juízos, nossos preconceitos, afastar um pouquinho nossos valores. Ninguém está pedindo para a gente recusar os nossos valores, né? Mas que a gente possa ver a realidade como ela é. E a gente vai perceber, gente, que não existe muito essa questão do que é normal, do que é certo. Existe o certo e o errado. Mas eu estou falando certo e errado para o que você é, para a sua essência, para como você se apresenta para o mundo, né? Então vamos pensar assim: eu sou um homem, eu sou educado, hoje eu sou professor, né? Mas eu ainda mantenho o meu jeito feminino, que eu gosto muito de ter, como uma pessoa educada. Lembre-se, quando eu falo um jeito feminino, eu estou falando no sentido psicológico, porque a psicologia, segundo Jung, por exemplo, ele aponta que todas as pessoas, sejam homens ou mulheres, ou o que a gente vai estudar agora, têm dois arquétipos ou dois modelinhos, psicologicamente falando, que é o ânimos e a ânima. Então, eu tenho o ânimos, que são as minhas características masculinas, mas eu amo muito a minha ânima. E isso, claro, reflete no meu comportamento, né? Então, eu sou muito feliz do jeito que eu sou. E eu tenho minha companheira, eu vou ser papai agora, eu vou ter uma filhinha, que é a Júlia. Mas, quando a gente olha para a sociedade, todos nós somos diferentes uns dos outros. E aí nós somos seres integrais, certo? Nós temos um jeito de pensar, um jeito de se relacionar, um jeito de se ver, um jeito de ver o outro. A gente tem uma religião, uma profissão que se identifica com aquilo que a gente ama e gosta, né? Eu, por exemplo, eu amo uma sala com 500 alunos, mas se você me der um processo de advogado, apesar de eu ser da área do direito, eu sofro, né? E da mesma forma que eu sou diferente, você é diferente, seu filho é diferente, nós somos diferentes. Então, grava isso. Apesar de a gente estar dentro da ideia de humanidade, nós sermos seres humanos, todos nós somos diferentes, certo? E essa diferença é o que torna a sociedade tão gostosa. Nós somos únicos. Grava isso. Não existe eu ser único, eu mesmo, se eu não ser diferente dos outros. E é dentro dessa ideia de diferença, de respeito pelo que a gente merece para nós mesmos, né? É que a gente vai trabalhar um grupozinho super importante que, apesar de ser diferente, merecer todo o respeito, merecer todo o amor e ser permitido para eles mesmos serem quem eles são, eles estão à margem. Por quê? Existe um padrão de normalidade. Quem são essas pessoas? É o grupo da população LGBTQIA+, que a gente vai aprender um pouquinho aí. Quem não tem um amigo que se identifica, né, que é homossexual, né? Pessoas que não se identificam nem como homem, nem como mulher, que a gente vai aprender agora, né? Ou pessoas, e a gente tem essa gama de amigos, né? E muitas vezes a gente nem sabe que internamente essa pessoa sofre, ou por outro, a gente não sabe como conversar com essas pessoas. Por quê? Pensa comigo. A gente, da mesma forma que a sociedade é dividida por esse aspecto cultural que eu expliquei agora há pouco, entre homem e mulher, a nossa linguagem, ela se expressa, e tem uma professora aqui de comunicação, né? A nossa linguagem
também se expressa a partir dessas duas categorias, homem e mulher. Então, por exemplo, meu, minha, sua, seu, ele, ela. E quem você identifica com ele ou ela e que se sente desencaixado do linguajar, né? Então, hoje, a nossa reunião aqui, meus amigos e minhas amigas, é para a gente conhecer, né, esse grupo fragilizado, vulnerável, certo? Trabalhando a partir da perspectiva da diversidade ou da diferença, meus amigos. Olha que legal. Quando a gente fala, então, que a sociedade é diferente, a gente pode usar um termo aí mais bonitinho, que é o mais atual, que nós mais empregamos, diversidade, aquilo que é diverso. Todos nós merecemos carinho e respeito pelo que somos, independente das nossas escolhas e tudo mais, né? E é isso que a gente vai aprender um pouquinho. Então, a gente vai aprender duas coisas hoje. Quem é esse grupo, certo? Por que são vulneráveis? E um glossário, ou seja, um conjunto de palavras que nos ajuda a identificar e nos relacionarmos com carinho, amor e respeito com eles, como nós também merecemos. A apresentação de hoje, gente, serve para qualquer pessoa. Serve para estudantes, professores ou qualquer pessoa que se interesse por isso. Perfeito? Lembrando hoje em dia, e isso é um aspecto muito importante, que a gente tem um movimento muito forte, principalmente dentro das empresas, que é essa cultura da diversidade. Quem já não trabalha numa empresa e vê um processo seletivo de contratação só de mulheres ou mulheres pretas, ou pessoas da população LGBTQIA+, são incentivados para isso, né? Por quê? Porque a gente quer integrar a diversidade, a diferença dentro das empresas, né? Por quê? Quanto mais diferente o ambiente, quanto mais formado por pessoas diferentes, mais colaborativo, mais criativo e mais essa empresa ganha com isso, né? Então, a partir da aula de hoje, a gente vai entender também esse universo, no sentido de que a gente tem que conviver com a diferença, porque nós somos diferentes. E que hoje, no mundo no qual nós vivemos, não cabe mais comportamentos antiéticos que violem direito de pessoas diferentes. E nós nos incluímos nesse termo, perfeito? Então é isso, basicamente, que a gente vai conversar hoje, tá? Lembrando que você, a partir da aula de hoje, você pode mandar mensagens para o Instituto Ela. Essa aula vai estar gravada e você irá recebê-la, analisá-la, aprender com ela. Mas, claro, isso não fecha o seu juízo de valor próprio. Faça suas perguntas, participem conosco, porque quanto mais engajamento, mais pessoas participando, mais bacana se torna, perfeito? Então, o primeiro ponto que a gente tem que trabalhar, quem é esse grupo vulnerável, né? LGBTQIA+. A gente vai perceber que esse grupo de lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, intersexuais, esse maisinho, ó, grava isso. São pessoas como eu, como você, como o Zé da esquina, como o presidente da República, que é um diferente do outro, certo? Mas que, grava isso, por não estarem dentro daquela estrutura fechadinha de homem e mulher, ou não se identificar com esse modelo, entendeu? Não se sentir dessa forma, ou não se expressar socialmente desses modelos gerais, estão à margem. Vamos voltar com o conceito de vulnerabilidade e hipossuficiência? Estão à margem, meus amigos. E por estarem à margem, não têm acesso a uma educação adequada, ao respeito e ao carinho que merecem todos nós, né? Não têm acesso a uma educação familiar, uma aceitação. Então, essas pessoas, e a gente usa o termo pessoa de maneira adequada, por quê? Pessoas, o que que é uma pessoa? É um sujeito que tem direitos. E quando a gente fala pessoa, a gente não está identificando homem ou mulher. Nós estamos identificando entes, sujeitos que têm direitos. E a gente não identifica gênero nesse ponto, né? Olha que legal. O direito está no movimento para o reconhecimento da diferença, né? Dentro da ideia de igualdade, tem a ideia de diferença, do respeito a essas pessoas.
né? Então, vamos imaginar, você não se encaixa nesse modelinho, né? Que é o modelinho de gênero. Vamos imaginar, gente, que o modelinho de gênero, homem e mulher, é como se fosse um grande prédio bonito. Por exemplo, hoje eu estava mudando, eu estou nesses dias mudando, gente, tá um inferno na minha vida. Eu estou num prédio bonito, mas o prédio, para ele poder se organizar, ele tem o quê? Pilastras, não tem? Pilastras, tem vigas, que dão a forma desse prédio. E junto com a forma, ele dá estabilidade para aquele prédio se manter de pé. Vamos dizer assim, guardadas as devidas proporções, que a sociedade é um grande prédio, que ela é formada por algumas vigas que dão sustentação e que, através dessas vigas, que são esses modelos, a gente identifica que a sociedade é uma coisa ou é outra, né? E o que é essa viga? Ela é feita de cimento, a gente precisa de argamassa, de pedreiro para construir? Não, meus amigos. Essas vigas são culturais, são ideias que a gente aprende de geração em geração. Então, as ideias de homem e mulher são ideias culturais que a gente aprende do nosso pai, da nossa mãe, do meio escolar, no meio do trabalho, pela televisão, pelas redes sociais, a gente tende a reproduzir essas ideias. E muitas vezes de maneira acrítica, né? Será realmente que a sociedade é pautada só pelo modelo de homens e mulheres? E se a gente não se encaixa nesse modelo? Imaginemos aqui uma situação hipotética. Nós estamos num lar no qual o referencial do que é dito como certo é homem e mulher, certo? Só que eu não me identifico dessa forma. Olha que coisa maluca. Eu tenho esse modelo, mas eu não me identifico assim. E por não me identificar por nenhum dos modelos, eu não me senti à vontade, ou como mulher, ou como homem, no sentido de gênero, eu começo a ter um processo de sofrimento. Por quê? Porque eu me identifico como alguém que está fora do modelo. E logo eu me vejo como alguém que está errado, como alguém que não é ser humano, e as outras pessoas também nos veem dessa forma. Então, a gente desde pequeno sofre um processo de não aceitação, de sofrimento, de dor, e isso vai perseverar durante a vida. E por isso a necessidade da gente ter olhos de ver, tiremos os óculosinhos do gênero, para que a gente possa ver o quê? Essas diferenças, né? Então, gente, parte da sociedade que também tem o seu direito de ser diferente é a população LGBTQIA+, né? Que são o quê? Uma diversidade, ó, diversidade de identidades, ó. A diversidade da população LGBTQIA+, inclui pessoas com diferentes formas de amar, de se identificar e viver, né? Então, olha que legal. São pessoas que têm o seu jeito de ser, o seu jeito de viver, suas escolhas, suas posições, né? Que amam de maneira diferente também. Como também nós amamos de maneira diferente, né? E essa siglazinha LGBTQIA+, e esse maisinho, ele visa, grava isso, é um termo que visa incluir todas essas pessoas que não se enquadram certinho nesses dois gêneros, homem e mulher, que são culturais, certo? Quem são essas pessoas? E a gente vai ver, claro, daqui a pouco. Primeiro, o representante das pessoas lésbicas, os gays, os bissexuais, os travestis, os transexuais e, e os intersexuais, né? Mas além disso, tem esse maisinho aqui, ó, esse maisinho, que busca incluir outros grupos que não se encaixam nesses modelos. Por exemplo, os pansexuais, né? Os eunucos e aí por diante. A gente vai identificar daqui a pouco quem é quem dentro dessa estrutura, certo? Vamos imaginar então, gente, quando a gente fala de uma ideia de diversidade, né? Pela ideia de unicidade, de sermos únicos, que a gente está num grande jardim formado por flores diferentes. É um jardim lindo que tem rosas, mas não são rosas de um jeito. Rosas brancas, vermelhas, rosas amarelas, mas também tem orquídeas, margaridas, né? Formado por várias flores. Quem quer me dar uma ideia de outras flores? Digita aí, meninas.
né? A gente tem até um comentário aqui de uma amiga, deixa eu ver aqui o que nossa amiga comentou. Então a gente vive num grande jardim que tem sua beleza própria, ó, tem sua cor, sua beleza, e todas fazem parte desse grande jardim. Ou seja, a sociedade é feita por pessoas diferentes uma das outras, que tem sua beleza individual, né? Por isso a palavra individual. Vocês já viram, já pensaram, pararam para pensar na palavra individual, individualidade? Você já se dedicou, né? Eu sou um indivíduo. O que é ser indivíduo? Eu tenho características que me diferenciam do outro, tanto físicas, como psicológicas, como culturais, religiosas, de trabalho. Isso me torna e vos torna e nos torna únicos. Não dá para, vamos dizer assim, me resumir a uma outra pessoa. Eu sou único. Eu adoro ser único, a gente adora. Certo? Então a gente faz parte de um grande jardim. Um exemplo, é como se a gente estivesse numa escola que a gente pode ter a Ana, que gosta de meninas, e o João, que se identifica como trans. Quem é o trans, gente? A pessoa trans é aquela que nasce com um corpo físico de uma forma, então, no gênero, no sentido físico, masculino ou feminino, mas que internamente não se identifica assim. A gente vai desenvolver um pouquinho mais. Então, essa sociedade é formada por várias outras pessoas, como a gente tem religiões diferentes, modos de vista diferentes. Não tem hoje em dia quem é da esquerda, da direita, quem é do centro. Esse degradê é o que torna a sociedade comum. E é isso mesmo, Ana Lúcia. Nós somos o quê? Únicos, né? Essa unicidade é o que nos torna singulares, lindos, né? E pela nossa singularidade, grava isso, nós merecemos o quê? Todo respeito, né? Todo respeito. O que que é respeito, gente? Hoje em dia, essa palavra respeito é uma palavra meio banalizada, né? Mas respeito, no sentido muito simples, é nós aceitarmos as pessoas como são e, ao mesmo tempo, lutarmos pelo acesso dos direitos que elas merecem, tá? Lembre-se disso. Quando a gente tem um comportamento intransigente, de não aceitação do próximo, no sentido psicológico, significa que nós não nos aceitamos. É isso mesmo. É que o fenômeno do espelhamento, quando a gente olha para o outro e não aceita como o outro é, com suas diferenças, com a sua beleza, com o seu jeito de ver, no fundo, no fundo, no fundo, o que eu estou olhando para o outro é um espelho daquilo que eu não aceito em mim, né? Então, normalmente, quem não aceita o próximo não se aceita muito. Tem um juízo de valor muito ferrenho, muito pesado. Vamos dizer assim, que ele tem um martelão, uma bigorna de juiz, que ele vai batendo em todo mundo que não se enquadra naquilo que ele pensa. Mas, ao mesmo tempo, grave a isso, ele está dando uma bigornada em si mesmo a toda vez que ele não se encaixa ou não segue um padrão que ele ou ela considera como certo, né? Isso gera muito sofrimento interno, né? Então aqui, ó, as pessoas merecem todo o respeito, ou seja, elas devem ser tratadas à sua singularidade, ter amor, respeito, isso tanto dentro de casa, como na sociedade, na via política, com representatividade, né? E nesse sentido também, quando a gente fala de respeito, gente, a gente tem um filósofo bem legal que ele chama Kant. O Kant fala assim, que tratar os outros com respeito, grava essa frasezinha bem legal, ele fala, é tratar o outro nele mesmo, respeitar os direitos dele mesmo, né? Então, todos nós somos singulares, a gente tem que olhar os outros como uma singularidade que merece todo o respeito. E logo, gente, quando a gente tem essa visão do respeito à diferença, porque nós queremos ser respeitados, né? Nós queremos ter o acesso das outras pessoas, que as outras pessoas também têm, né? O linguajar algumas vezes se adapta a isso. Então, talvez eu goste de ser chamado de ele, então ele faz isso, ele é professor, ele é advogado, mas talvez eu possa gostar de que me identifique de outra forma. Ela gosta de ser professora, de ser advogada, e o elo, que é a linguagem neutra, que a gente vai ver daqui a pouquinho, que é muito importante nós termos a nossa identificação, certo?
E aí uma perguntinha, como você gosta de ser chamado? Né? Por exemplo, aqui na minha casa, minha esposa me chama de amor, né? Ou de bebê, né? Eu chamo minha esposa de bebê, de pequena, de princesa. Minha bebezinha, que a minha esposa tá grávida, nossa bebezinha, né? Eu chamo de princesinha, de Julinha, de Jujuba. Então, você percebeu? A gente atribui apelidos carinhosos e nomes carinhosos daquilo que a gente gosta e os outros aceitam também. Perfeito? Então, se a gente entendeu isso, gente, para que a gente possa adentrar um pouquinho mais nessa questão da diferença e como entender essa questão sobre esse mundo tão diverso que a gente vive, a gente precisa de alguns conceitos, vamos dizer assim, preparatórios, né? Que é o que a gente chama de conceitos propedêuticos, né? Aquilo que vem antes. Vamos imaginar, para que eu possa aprender uma disciplina específica, tem algumas disciplinas fundamentais. Então, por exemplo, para eu estar numa universidade, eu tenho que ter na minha formação uma disciplina propedêutica de domínio mínimo da língua portuguesa. Saber escrever, ler, saber compreender, sair da faixa de analfabetismo funcional. E para a gente poder entender um pouquinho do tema que eu quero trazer para vocês aqui, tem alguns conceitos importantes. E a grande pergunta é como se desligar da ideia de normalidade, de que tudo se resume a o que é normal, logo ao sexo masculino e sexo feminino. Para que a gente possa fazer isso, a gente tem que fazer assim, vamos dizer, pegar uma pizza e separar os pedaços dela. O que que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar esse fenômeno que a gente está falando, o que é ser homem e ser mulher, ou o sexo masculino e o sexo feminino, e colocarmos uma lupa bem próxima e vermos os pedacinhos do que ele é formado e fazer o que? As diferenciações, certo? A gente vai perceber que aquilo que a gente acha que é normal, na verdade é muito diferente, tá bom? Você percebeu agora há pouco que eu falei assim? Sexo masculino e sexo feminino? Isso é super importante. Por quê? Quando a gente fala dos padrões de homem e mulher, eles estão pautados, no fundo, no fundo, no fundo, a ideia do que é sexo masculino e o que é sexo feminino, certo? A gente, quando nasce, a gente não tem as nossas genitálias, as meninas não têm vagina, os meninos não têm pênis, e ambos servem para, pelo menos, aparentemente, para fazer xixi, e quando a gente cresce para ter relações sexuais, que a gente percebe algumas pessoas ao terem relações sexuais, terem filhos. Imagine esse padrão de compreensão se repetindo várias vezes. A gente vai considerar que ser mulher é ter vagina e ser homem é ter pênis. Ou seja, olha que interessante. A ideia do que é ser homem e ser mulher parte de um ponto de vista biológico do corpo, certo? Ou seja, desse dado objetivo que é o corpo, né? Porque o nosso corpo, ele tem uma estrutura física, né? Uns têm pênis, outros têm vagina. Nós temos os hermafroditas, que têm ambos, né? No sentido físico, como você falando no sentido psicológico. Então, a gente identifica o gênero masculino ou feminino a partir das suas características biológicas, a partir do nascimento, né? E E a partir daí a gente divide a sociedade. A gente vai falar que existem homens e mulheres, a partir desse aspecto biológico. Mas, meus amigos, não é tão simples assim. A gente gosta de dar uma incrementada. Né, doutoras que estão aí nos ouvindo? O que que é essa incrementada? Se tudo se resumisse a só ser homem ou mulher pelo aspecto sexual, isso já seria um problema, só que o problema é um pouco maior. Porque junto à ideia da questão de ter pênis ou uma vagina, a gente inclui, a gente floreia um pouquinho mais e a gente coloca ali características do que a gente espera que uma pessoa seja homem ou seja mulher. Então, que é o gênero, né? Então a gente vai falar que um homem, além dele ter pênis, ele tem que ter características que o identifiquem como homem. Então ele tem que ser viril, ele tem que ter uma posição de mando, ele tem que no lar mandar e desmandar,
é ele que banca o salário, apesar da realidade ser bem diferente hoje em dia, né? Ele tem que ter uma posição psicológica de não ter sofrimento, de não chorar, de não poder ir no psicólogo, se cuidar, né? Se tem dificuldades nas relações sexuais, não pode ir no urologista jamais. Por quê? Isso não é coisa de homem, no sentido social, tá? E as mulheres estão numa posição de inferioridade, porque elas têm que estar subjugadas culturalmente falando esse homem, tem que ser do lar. Grava essa palavra, tem de ser. Então, a gente considera que o nosso ponto de vista cultural é a verdade, é o que a realidade ponto. Então, a mulher, nesse ponto de vista, ela é do lar, ela é menor que o homem, ela deve ter filhos, ela não deve estudar. Você percebeu? É tudo categórico. E a gente acha que a vida é feita dessa forma, tá bom? Mas grava isso. Homem e mulher, pelo menos no sentido bem simples, está conectado ali ao ponto de vista físico-biológico. No exemplozinho que eu estou dizendo aqui, ó, pense o sexo biológico como um hardware. Você já viram o computador, gente? Que é a carcaça. O computador tem uma forma, né? Vamos pegar aqui um exemplo, o notebook da minha esposa. Tá aqui. Deixa eu pegar para a gente fazer uma analogia. Tem aqui, gente, está aqui, ó. Tem aqui a forma, né? A forma é uma forma física, né? Então, eu vou afirmar que um notebook ele deve ter essa forma, um computador, né? Então, é como se fosse essa carcaça do computador, a partir do qual um modo como o computador é, né, no sentido físico, e guardadas as devidas semelhanças, nós temos uma carcaça, um computador, uma forma corporal que a partir dele as pessoas dão um nome, ou seja, mulher ou homem. Perfeito? Mas uma perguntinha, gente. Vamos problematizar essa ideia do que é ser homem e mulher, né? Ser homem e mulher se resume unicamente ao aspecto biológico, que eu acho que essa é uma pergunta importante para a gente fazer aqui. Será que é só isso mesmo? Eu posso dizer que uma pessoa é, ou seja, a sua essência, pela forma do corpo dela? Pergunta. Ou seja, eu sou homem porque eu tenho corpo, porque eu tenho pênis. Eu sou mulher porque eu tenho vagina. Mas uma perguntinha, vamos problematizar isso? Será que esse ponto de vista não desconsidera o que a pessoa pensa sobre si mesma, sua cultura, suas opções ou como ela se vê, entendeu? Ou seja, o âmbito subjetivo, o nosso lado interior, que muitas vezes é diferente do nosso lado objetivo, né? Vamos pegar um exemplo que não está dentro do contexto disso que a gente está trabalhando, mas que caracteriza muito bem isso. Quantos de vocês já viram mulheres ou homens que são muito bonitas, fisicamente falando, são modelos europeus, assim, olho azul, loiros, mas que internamente não se acham bonitos, né? Quantas meninas que são magras e têm esse processo de bulimia na questão da alimentação, porque apesar de ser magra, ela internamente se vê, ela não vê seu corpo como aquele modelo que ela entende como certo. Ou seja, grava isso, gente. O ser humano, ele não se resume ao seu, à forma do seu corpo, à forma, ao hardware, à carcaça. Ele tem um mundo interior, que é o seu subjetivo. E aí, essa questão da subjetividade, sempre grava. A palavra sub é aquilo que está dentro, né? O objetivo é o que está fora. Sub é o que está dentro, né? Que está aqui dentro de mim. Quem é o meu subjetivo? É o Luciano. E esse Luciano só pode falar o que ele é, eu. Ninguém mais pode me falar o que eu sou, né? Isso aqui é importante, essa diferença entre o que o corpo, a carcaça e o lado de dentro da gente, né? Que tem a ver com como a gente se vê, como a gente se identifica, o que que nós pensamos sobre nós mesmos. Então, grava isso. Tem pessoas que podem ter uma genitália masculina ou feminina, mas que ela se sente e não se identifica, ou se identifica internamente, como homem ou mulher. Vocês sabiam que tem pessoas que não se identificam nem como homem, nem como mulher?
que são as pessoas não binárias. Ela não se identifica com esse gênero homem ou com esse gênero mulher. E é o lado interno, tá? Mas isso está em todo lugar, gente. Lembra do modelinho? Qual que é o modelinho social de homem? Ah, o homem tem que ser um homem viril, né? Tem que estar numa posição de superioridade, tem que tem que mandar na casa e prover o lar, né? E tem que ser pai, né? Então, tudo que está fora desse modelinho, que a gente acha que é físico, que é natural, parece que está à margem. Mas vamos pegar meu exemplo? Pois por isso eu não sou homem, né? Por quê? Porque eu não comungo de muitas dessas características. Eu adoro não comungar disso. Por quê? Primeiro, porque eu não sou um cara, eu não sou um cara que tem uma posição no sentido viril. Eu adoro ser um cara romântico, educado, delicado. Gosto muito de usar meu lado emocional nos meus trabalhos, nas minhas aulas. Isso me ajuda muito a me aproximar das pessoas, né? Mas isso não tem nada a ver com a minha orientação sexual, né? Então grava isso. Eu tenho características próprias, mas eu me identifico como homem. Mas tem a ver com a minha percepção sobre mim mesmo. Então, o que que eu quero dizer com isso? Ao lado do aspecto da questão da genitália, do aspecto físico, tem a dimensão interna de como as pessoas se veem. E isso é independente do corpo que ela nasceu, né? Vamos dizer assim, lembra que a gente utilizou a analogia do computador? O aspecto físico corporal é a carcaça do computador, a forma, tá? Mas, pensa comigo, eu posso ter vários computadores, mas eu tenho computadores de marcas diferentes que têm um sistema operacional diferente. Então, a gente tem um Windows, eu nem vou entrar muito nisso que eu me perco, mas tem um Windows e tem vários outros aí que organizam como esse computador funciona internamente, né? Então, vamos dizer assim, que como eu me vejo, ou a minha identidade de gênero, ou seja, como eu me vejo, que é o meu lado subjetivo, psicológico, interno, ele é único. E posso afirmar que não se identifica necessariamente com o meu aspecto físico. Certo? Então, grava isso. Eu tenho um aspecto biológico, que é o corpo, ter genitália masculina ou feminina, ou ter mamas ou não ter mamas, ter barba ou não ter barba, mas tem um lado interno, que é como eu me vejo, né? E eu posso me ver como um homem, mas talvez como um homem diferente desse modelo social imposto. Existem mulheres que se veem mulheres, mas não com esse modelo. Por quê? A grande maioria, e graças a Deus, não acha que tem que estar subordinado a um homem e não poder trabalhar, não poder estudar. Não, gente. O exemplo que eu estava conversando com as minhas amigas Sônia e Sandra, responsáveis pelo Instituto Elo. Hoje, basicamente, o curso de Direito, 90% são formados por mulheres que estão na crista da onda, estão estudando, trabalhando, organizam sua vida, que podem escolher ser mãe ou não, isso é uma escolha individual delas, né? E que logo não comungam desse modelo social dessa mulher do lar. Claro, qualquer mulher pode escolher isso também, entendeu? Mas o que eu estou querendo dizer é que a gente pode ou não querer se identificar com isso, é uma questão de foro íntimo, tá? Mas grava isso, eu tenho o meu aspecto biológico, tenho o meu aspecto de como eu me identifico, mas eu também tenho a minha orientação sexual, que é para onde, como eu exerço o meu amor, quem eu amo, né? Por quem eu tenho atração, seja romântica ou sexual? Grava isso, ó. Uma coisa é meu corpo, uma coisa é como eu me vejo, e outra é como eu me atraio, como eu amo outras pessoas. Pode ter diferença entre o modo como eu me identifico e por quem eu me atraio? Claro que pode. Isso é perfeitamente normal. Ou seja, eu estou utilizando a palavra normal agora no sentido de que a diversidade é a regra. Não o normal é normal, mas sim a diversidade é o normal, a diferença. Então, assim, ó, o que que é orientação sexual? É quando uma pessoa ama ou sente atração romântica. Nós temos aqui o homossexual, que vai, a palavra homo, né? Vem do grego homo,
que é o igual. Então, eu amo a pessoa do sexo igual ao meu. Eu sou um homem que ama e quer ter relações com outras pessoas, né? Eu posso, por exemplo, ser um transexual. O que que é o transexual? Olha que legal. Ele pode ter nascido com um corpo masculino, ele tem uma genitália masculina, mas ele se identifica como mulher, mas ele gosta de amar e se relacionar com mulheres. Porque a identidade de gênero é diferente do amor e da sensação que ele tem para com os outros, né? Ficou clara, meninas? Se puderem digitar aí, se ficou clara essa diferença, né? Então, uma coisa é o biológico, outra é como eu me vejo e outra é como eu me relaciono, amo e tenho relações sexuais ou sensoriais com outras pessoas, tá? É como se fossem os aplicativos, né? Então, tem um celular que tem um hardware que ajuda a pensar, mas tem vários aplicativos diferentes, claríssimos, Zuleika. Poxa, Zuleika, obrigado, minha amiga. Pô, claro, muito top, Roberta. Obrigado mesmo, tá? Então pensa comigo, gente. A sociedade é feita de pessoas diferentes. Então não basta eu olhar o lado físico. Tá, isso aqui, ó, eu tenho que olhar o lado de dentro. Lembra que Jesus falou? Eu tenho que ter olhos de ver. E os olhos de ver têm que ir além do que a gente acha que é normal. Ou seja, da parte física, a gente tem que conhecer as pessoas de verdade, nos dar o direito de olhar o mundo interno dessas pessoas e nos apaixonarmos por elas porque elas são diferentes, como nós também somos, né? E aí, e essa é a diferença do mundo. Existem mulheres pretas, mulheres brancas, mulheres indígenas, mulheres africanas, mulheres europeias, mulheres chinesas, japonesas, mas que apesar das diferenças também têm modos de ver a vida diferente, que parte de uma religião, de uma cultura diferente, que come comidas diferentes da gente. E o Brasil, que a gente pensa que é igual, ele é tão diferente. Nós temos 26 estados mais o Distrito Federal. Gente, digita aí, quem gosta de comida mineira aqui? Que é uma comida porreta? Tem muita gente que gosta, eu amo. Mas quem gosta de comida baiana? Minha sogra é baiana, então eu gosto de comida baiana também. E da comida paulista? E da comida paulistana, que é diferente da comida do litoral de São Paulo? Que eu quero dizer com esse exemplo? Apesar da gente viver no mesmo país, nós temos culturas, cultura gastronômica, uma diferente da outra. E a gente não fala assim, ah, a comida do Nordeste é ruim, não está dentro daquilo que eu considero como comida. Não, ela é diferente e maravilhosa. E logo, eu posso ter um aspecto biológico, ou seja, uma genitália, pênis ou vagina, ou seio ou não, mas o que é importante é o que eu tenho dentro, como eu me identifico. E eu sou maravilhoso por ser dessa forma. Tudo bem? Vamos lá. O que mais o pessoal está comentando aí? Aqui, vamos ver o comentário. Ó. A Ana Lúcia fala que somos únicos, mas nosso cérebro é social e buscamos Muito bom, minha amiga. Ana Lúcia, isso mesmo, gente. Quando a gente fala de pertencimento, a gente quer fazer parte da sociedade, gente. Isso começa desde pequenininho. Imagina que você está dentro de uma família, o que a criança está pedindo para o papai, para a mamãe, para os irmãos é que ela seja aceita, que ela pertença àquela família do jeito que ela é, né? Então, por exemplo, a minha filhinha vai nascer, a Jojo, e eu gosto muito de estudar, gente. Eu gosto de ler livro, a Carol também gosta, isso até porque isso nos aproximou. E se minha filhotinha quiser ser uma dançarina, prestar o vestibular, vai lá para a Unicamp, no Instituto de Artes da Unicamp ou da USP, para desenvolver a sua arte de dança, entendeu? Ou seja, ela tem uma dimensão interna que são suas preferências, suas escolhas, que a tornam única. Então, dentro da minha casa, a gente tem que apoiar. E se minha filha quiser, e se minha filha nascer e se identificar como homossexual ou lésbica, né, o termo comum, vai ser amada, porque a diferença faz parte de nós, ela é igual ou melhor a mim, né? Então é isso, tá? Então vamos lá. Continuando. Se você entendeu, então, que a sociedade, ela
tem essas inúmeras diferenças. O que a gente tem no mundo, então, gente, é a diversidade. O que é natural não é só o corpo, mas sim o lado interno, como a pessoa se pensa. Então, a gente tem uma diversidade. Quem acredita na diversidade aqui, gente? Dá uma notadinha para eu poder saber, tá bom? E que nem tudo se resume a sexo biológico. Eu não me resumo, gente, a ter pênis, eu tenho características que me tornam únicas. Eu não acabei de não falar que eu amo meu lado feminino, mas minha orientação sexual é heterossexual. Mas eu poderia ter uma orientação homossexual, entendeu? Nesse sentido. E tá tudo certo, tá tudo ok, né? Nesse sentido, então, imagina que eu cresço num lar no qual eu não sou aceito, como a Ana Lúcia falou, né, Ana Lúcia? Eu vou crescer um jovem que não vou me aceitar. Por quê? Porque os outros não me aceitam. Desde pequenininho eu não me amei. Por quê? Eu não fui amado, né? Vamos lá ver o que o pessoal. A Zuleika falando. Ô, Zuleika, adorei, ó. Aceitar e amar de todo o coração. Quantos anos de repressão? Muitos se maltratam em função da não aceitação pela família. Mas é isso, Zu. Zu, arrebentou, menina. É isso mesmo. Começa lá desde pequenininho, Zu. A gente, o papai e a mamãe não aceitando, os irmãos, cada pessoa na sua diferença, entendeu? Com as suas características. Não é fácil, eu não estou dizendo que a gente aprender a respeitar a diversidade de uma hora para outra é um trabalho simples, entendeu? Mas a gente tem que começar, entendeu? Vamos pegar um exemplo, minha esposa, minha companheirona. Eu tento até usar, não usar a minha esposa, porque dá a ideia de posse, né? Então, a minha companheira. Quem me acompanha, porque aqui dentro de casa não existe isso. Atrás de um grande mulher existe uma grande. Atrás de um grande homem existe uma grande mulher. Não. Ao lado de um grande homem, eu me considero um grande homem, eu tenho uma grande mulher. E minha mulher é porreta, né? Minha não, minha companheira, né? Ó, vamos lá. A Zuleika falou exatamente. Vemos isso dentro da escola. Sim, a escola também é um espaço de não aceitação e de sofrimento. E que lá não pode ser abordado. Então, a gente precisa abordar, Zuleika, na escola, em casa, né? Então, grava isso. Então, a gente aprendeu, né, Zuzu? Zuzu, Ana Lúcia, a gente aprendeu que tem um aspecto biológico, que é você, que o mundo tem a gente, que vamos considerar homem ou mulher, aquele que tem genitália ou vagina ou seios. Mas a gente problematiza isso, mostrando que a realidade não se resume ao meu corpo, mas sim ao como eu me identifico, né? Mas também com a minha orientação sexual, que é com que eu me relaciono, o jeito que eu amo e o jeito que eu tenho sensações para com o meu próximo. Eu sou feliz e eu não posso ser renegado por isso, tá? Então, quando a gente fala de orientação sexual, gente, eu vou até pular aqui, depois eu volto para isso, né? Vamos explorar um pouquinho mais essa questão de identidade de gênero? Então, a identidade de gênero é esse lado de dentro, é o sistema do hardware, é o que me faz funcionar, é o que me faz me identificar. Então, a identidade de gênero, gente, é como a pessoa se vê e como a pessoa se reconhece internamente. E ela pode se reconhecer como homem, como mulher, como não binário, ou seja, ele não se vê nem como homem e nem como mulher, né? E é uma experiência muito profunda que merece todo o respeito e aceitação. Como a Zuleika se vê como eu me vejo, né? Eu já me dei de exemplos aí 300 vezes, né? Eu me amo muito, gente. Isso não quer dizer que eu sou orgulhoso e vaidoso, porque eu me amo, eu tenho que me respeitar, né? Porque eu não posso dizer que quem me ama é só minha mamãe e meu papai, né? Mas eu me amo muito do jeito que eu sou, eu gosto muito do jeito que eu sou. Mas lembre-se, eu ralei muito para aprender a me amar. Por quê? Como eu sofri muito bullying quando eu era pequeno, eu só fui aprender a me amar com muito tratamento psicológico, certo? Então vamos lá, identidade de gênero é como eu me vejo. Então eu posso me identificar como um homem, como mulher, mas mesmo assim eu posso me identificar com um modelo de homem que é diferente do modelo social. Alguém quer falar? Quer falar, Viver? Se quem quiser falar, pode abrir o áudio, tá? E, gente, esse jeito de se ver é algo muito profundo, muito pessoal, entendeu? É muito profundo, é muito singular, é muito saboroso, muito bacana. Então eu posso me identificar
E aí, a identidade de gênero, ela vai se modificando como a pessoa vai se vendo. Então, eu tenho pessoas que a identidade da pessoa é cisgênero. A identidade dela, de como ela se vê, se corresponde ao seu sexo biológico. Então, no meu caso, eu me considero um cisgênero? Sim. No meu caso, o modo como eu me sinto, assim, e eu me vejo, é de homem. Então, corresponde à minha genitália por ter pênis, certo? Como a minha companheira também se identifica, o jeito como ela se identifica, corresponde à sua genitália, que é ter vagina ou seios. Então, grava isso. Quando eu tenho uma identidade de gênero e a pessoa é cisgênero, o que que é o cisgênero? O modo que a pessoa se vê corresponde à sua natureza biológica, ao seu corpo, especificamente ao aparelho genésico, né? Ficou claro isso, gente? Aqui, ó. E a Ana Lúcia, ô Ana Lúcia, arrebentou, hein, querida? A Ana Lúcia está dizendo que a gente merece empatia, é um sentido mais profundo do termo. Se colocar no lugar do outro, é estar disponível para compreender. Muito bom, Ana Lúcia, isso mesmo. Então, por exemplo, Ana Lúcia, vamos ver aqui. A minha identidade de gênero, no caso, corresponde ao meu lado biológico, certo? Então, eu sou cisgênero. Mas tem pessoas que são transgêneros ou transexuais. Quem que é o transexual? Ele se identifica de maneira oposta ou diferente ao seu aspecto biológico. Então, a pessoa tem a genitália masculina, mas ele se identifica como mulher. E aí, entrando na pergunta, na afirmação da Ana Lúcia, que arrebentou ao falar isso, essa pessoa merece toda empatia e carinho? Merece, mas como que a gente faz isso? Por nós mesmos. A gente tem que olhar por outro e pensar assim: como eu gostaria de ser tratado pela sociedade? Eu gostaria de ser tratado com respeito, com carinho, como eu sou. E olha que legal, quando eu falo isso, da Izu, Ana Lúcia, vê se eu tô certo, olha que doido. Quando eu falo assim, eu mereço todo o respeito e carinho, ao mesmo tempo que eu estou afirmando isso gera uma regra moral de comportamento que eu devo respeitar a diferença do outro. Olha que doido. Se eu quero respeito, eu tenho que respeitar o outro. Que senão a regra que eu estou pedindo que a sociedade tenha comigo só vale para mim, não vale para o outro. Então, olha que doido. Eu quero ser respeitado, mas eu não respeito o outro. Não respeito a diferença do outro. Isso acontece bastante, meninas? De montão. Quem puder me responder aí. Então a regra tá é minha boca, só vale para mim. Entendeu? Lembra que Jesus falava? Ama teu próximo como a ti mesmo. Se eu me amo como eu sou, eu tenho que amar o outro como ele é. Isso é empatia total. E, gente, empatia não se nasce com empatia. Se exerce, se aprende, tá? E os não binários, gente? O não binário, ele pode ter o corpo, a genitália masculina ou feminina, ou seja, pênis ou vagina, mas não se identifica nem como homem nem como mulher. Entendeu? Ficou claro isso, gente? Lembre-se, a gente está aqui, ó. Vamos imaginar que a gente está dando um upgrade. A gente está aqui, ó. Vamos lá, ó. Aqui, ó. A gente falou do sexo biológico, mas a gente foi lá e bateu no sexo biológico. Falou, nem tudo se resume aí. A gente está aqui, ó, da identidade de gênero. Então, como que a identidade de gênero é feita? Ah, a gente aprofundou o olharzinho um pouco mais. Vamos imaginar que a gente pegou um binóculo que os biólogos fazem, gente, que eles usam aquele negócio para ver lá, um microscópio. A gente usou o microscópio da empatia, que é o que a Ana Lúcia falou, e eu estou olhando mais profundamente e eu vejo que a pessoa tem um lado interno, que é como ela se identifica, né? Então ela vai se identificar ou como cisgênero, né? Vamos colocar aqui normalmente, ó. Ela vai se identificar como, deixa eu só colocar direitinho aqui, que eu, senão me perco. Como cisgênero, ou seja, minha ideia sobre mim corresponde à minha genitália, como transexual no sentido de que minha ideia não corresponde à minha genitália, então eu tenho uma genitália feminina, eu tenho vagina, mas eu não me identifico como mulher. Posso me identificar como homem internamente, né? Ou não binário, eu tenho uma genitália feminina ou masculina, mas eu não me identifico nem como homem, nem como mulher. Perfeito? Ficou claro isso, gente? Por gentileza, tá? Eu faço sempre essas perguntas porque eu não estou falando só para mim, tá?
É importante. Então, critiquem, prof. Facilita aí nos exemplos, Luciano, quer dizer, facilita nos exemplos, seja mais palpável, né? Que o respeito começa aí, gente. O respeito começa no sentido da gente se comunicar com o próximo entender, certo? Então, aqui, ó o que a Vivi está falando, ó. Acredito que essa palavra eu sinto de tudo, respeito. Muito bom, Vivi. Respeito é tratar o outro como ele é, como eu gostaria de ser tratado. Lembra da regra? Eu não posso querer uma regra de respeito para mim se eu não respeito o outro. Senão fica meia boca, ô, Vivi. A regra só se aplica para mim. É o mundo dos que se aproveitam, né? Tudo de bom para mim e nada para o outro. Quem já ouviu aquela frase de casamento que fala assim, ó, o que é meu, o que é meu, e o que é nosso é meu. O que é seu, você não tem nada. Já ouviram falar nisso? Isso é puro egoísmo, é falta de respeito com o próximo. E tem muito casal que pensa assim, principalmente homens. Isso é violência patrimonial, tá? A Zuleika falando, obrigado, Zuleika. Se você achar que tá claro, top, tá? Mas também não achou? Desce bala aí, que isso aí para mim é um termômetro importante para que eu possa explicar. Olha que legal. Então tem o meu corpo, mas tem o jeito como eu me vejo. Mas também, gente, olha que doido. Também tem como eu me expresso para o mundo. Tem um modo como o meu jeito de me ver, o jeito de eu me vestir, de eu me trocar, que é o que eles chamam de expressão de gênero. O nome já te diz, né? Expressão, exprimir. Gente, quando eu me expresso, eu sempre estou me expressando ou me exprimindo para alguém. Eu vivo em sociedade, né? E essa expressão também mostra a minha singularidade. Olha que doido, que legal. Está aprofundando, ó. É como a pessoa demonstra o seu gênero, a sua identidade de gênero para o mundo. E isso vem, gente, através das suas roupas, do seu cabelo, seu comportamento. É uma forma de se apresentar para o mundo, né? Então, vamos pegar o exemplo. Ó. Minha identidade de gênero é ser cisgênero. Isso é uma percepção minha interna, tá bom? É como eu me vejo. Mas como eu me visto? Então, eu já tive reunião com a Sandra e com a Sônia, elas são lindas, gente, são maravilhosas. Então, eu fui lá na primeira reunião com a Sônia e com a Sandra e coloquei meu melhor terno, né? Elas até lembram, até melhor terno e tal. Mas assim, eu uso o meu terno como os advogados usam normalmente? Eu sou advogado. Não, eu não gosto, gente. Eu coloco um blazer, uma camisa Hering por baixo, uma calça de sarja, um tênis esporte, que é o jeito que eu me gosto. E por isso eu deixo de ser homem? Não, eu tô me expressando. Ó. O meu jeito de se vestir é mas do meu jeito, né? Que é o jeito como eu me expresso, né? E as mulheres? Ah, eu posso me identificar como mulher, né? Mas o meu jeito de se vestir é diferentão. Quantas vezes, gente, tem mulheres que se identificam com mulher, mas tem umas que se maqueiam mais, tem outras que não, que são mais clean. Tem outras que raspam o cabelo. Vocês lembram no passado, gente? Eu lembro que teve um caso da Elis Regina na década de 60 e 70, que ela, o jeito dela se expressar para o mundo era feminino, mas culturalmente o pessoal não achava que aquilo era coisa de menina. O que foi que Elis de Regina fez que sacudiu a cabeça das pessoas e é algo tão banal, gente? Quem sabe aí pode digitar para mim aí, para eu saber. Digita aí para mim. Quem pode me apontar aí rapidinho? Gente, o cabelinho curto, lembra? Quando ela cortou o cabelinho, fala cabelinho de menino, Mauricinho. Pô, gente, o que tem a ver isso hoje dela se expressar pro mundo? Por quê? Porque acho que cabelo curto é coisa de homem, não tem nada a ver, gente, né? E tem as pessoas andrógenas que misturam vários estilos, gente, né? Ela se expressa. Tem pessoas que usam saia com terno e tá tudo certo, tá? E aí, por fim, gente, para a gente poder aqui fechar aquele triângulozinho, lembra que eu falei? Biológico, identidade de gênero. Vamos para a orientação sexual agora, que aqui no meu slide ficou meio bagunçadinho, mas eu prometo organizar da próxima vez, tá? Então lembra, vamos voltar aqui, ó, de novo, para ficar bem claro para a gente, ó. Tem o que o sexo biológico, que é a carcaça, é a forma. Mas isso não é tão importante. O ser humano não se resume a isso, tá? Ser humano é muito mais do que isso. A gente tem um lado interno, que é como a gente se identifica, que é o nosso modo de se ver, é a nossa identidade de gênero. Eu posso ser cisgênero, eu posso ser transexual, eu posso ser não binário, tem vários exemplos, tá?
Mas a gente tem uma outra dimensão da nossa parte, que é como a gente se relaciona com quem a gente ama ou deseja, né? Aqui, ó. Orientação sexual é quem a pessoa ama ou sente atração de maneira romântica ou sexual, né? Vamos explorar isso agora? Então, ficou clara a diferença, o aspecto corporal, que é o biológico, o aspecto de identidade de gênero, que é o meu lado interno, né? Como eu me vejo, que é a minha alma, a minha psique, é o jeito como eu me vejo. E outra é a minha orientação sexual, que também faz parte da minha, de como eu me entendo, né? Mas é uma dimensão importante que muitas vezes não tem relação direta com como eu me vejo. Vamos ver agora como que isso é interessante. Olha que legal. Orientação. Quem nós amamos, né? A gente vai perceber que tem pessoas, e eu me enquadro nesse modelo, nessa característica de orientação sexual, hétero. Então, hétero vem do grego, significa do diferente. Então, eu me vejo, tenho identidade de gênero como cisgênero, né? Mas a minha orientação sexual é heterossexual. Então, eu me envolvo com a Carol, que é a minha companheira, né? Então, há uma relação aqui. Mas tem gente que é diferente. Tem pessoas que se pode se identificar como homem, então sua identidade de gênero é cisgênero. Olha que legal, ele se vê como homem, mas sua orientação sexual é homossexual. Por quê? Porque ele tem atração pelo mesmo sexo. O nome está dizendo homo, que é igual, né? Ficou clara a identidade? Então, eu me identifico como homem, me visto como homem, no sentido muito peculiar meu, claro, mas eu gostar de ter relações sexuais com homens, ou casar, amar homens, entendeu? Ficou clara essa diferença, gente, da dimensão de como eu me identifico e de como eu me oriento sexualmente, como eu me relaciono com quem eu amo ou com quem eu desejo, que pode haver uma diferença entre o modo como eu me vejo e o modo como eu apeteço pelo meu próximo, ou pode ter igualdade também, né? Eu posso me considerar um cisgênero, então eu sou homem, e me interesso sexualmente pelo sexo oposto, pela mulher. Mas eu também posso me considerar cisgênero, ou seja, o jeito que eu penso eu me vejo como homem, porque eu tenho genitália, mas a minha orientação sexual, eu me oriento sexualmente pela pessoa do mesmo sexo, né? Por homens, entendeu? Mas a gente também tem o bissexual. Quem que é o bissexual? Bissexual, ele pode se ver como homem, como mulher, ou como a gente viu lá o outro exemplo, mas ele, na hora de se relacionar, ele gosta de homem e de mulher, ele se relaciona com ambos, e a gente vê vários exemplos hoje em dia, né? A gente vê muitos atores e atrizes da Globo, a gente vê muitos deles fazendo, externando publicamente, eu sou bissexual e tudo mais. E tá tudo certo com isso? Tá tudo certo com isso, gente. Lembra da regra moral? Eu quero ser aceito como eu sou. Então, se eu quero ser, é a regrinha de ouro, tá? É a regrinha de ouro que Jesus ensinou. E depois Kant vem tratar, ele fala assim, ó, trate o outro por ele mesmo, como uma pessoa única. Logo você vai querer ser tratado dessa forma, né? Então, nesse caso, a gente tem os bissexuais. Ele pode ter uma identidade de gênero, mas na hora de se relacionar, ter relação amar, ele ama as pessoas diferentes, do sexo feminino e do sexo masculino. E o assexual, gente? Ele pode se identificar como homem, como mulher ou algo do tipo, mas ele não tem interesse nem por homem, nem por mulheres. Que é diferente, que é um exemplo de assexual. Eu vou puxar da minha religião. Posso, gente, falar de religião aqui? De repente, não pode. Eu sou espírita. O Chico era homem, Chico Xavier. É homem, mas ele era assexual, porque ele não tinha interesse sexual nem por homem, nem por mulheres. Ele mesmo falou isso diretamente, entendeu? Uma pessoa super conhecida, né? Então, a gente fecha aqui o nosso glossário hoje em dia, né? A gente percebe, então, que a realidade ela é muito mais complexa do que é, né? E eu gosto muito de ter uma frasezinha que a gente fala. Imagine se todo mundo fosse igual, Sandra, Sônia, Vivi, Zuleika.
Imagine um mundo no qual a gente convive com uma cópia nossa. Ia ser legal, gente. Ia ter o desafio do crescimento, do amor. Não, gente, a gente ia ser um bando de robozinho, né? E o interessante é que a realidade não é dessa forma. Mas para que a gente possa identificar que a realidade não é dessa forma, eu tenho que tirar o meu óculos do que a gente considera como normal, tá? E lembre-se, o que eu estou fazendo agora é já fechar a aula, tá? Eu já vou resumir para a gente ficar bem clarinho. A gente então nasce, a gente convive com a família, na escola, vê a TV, e a gente coloca óculos da normalidade, ou seja, daquilo que a gente considera como um padrão cultural, né? E que todas as pessoas devem seguir. Olha que legal, junto do jeito da gente ver o mundo, tem uma regra moral ali junto. A gente fala, as pessoas devem ser assim. Devem ser o quê? Homem e mulher. E essa visão de homem e mulher está baseado no quê? No sexo biológico, ter vagina, pênis, mama, né? Mas dá para resumir o mundo dessa forma, minhas amigas? Não, não dá para você resumir dessa forma. A vida é muito mais bonita e complexa. Nós somos diferentes, que é a diversidade. Porque tem um lado interno nosso, que é como eu me identifico, minha identidade de gênero. Mas junto com a minha identidade de gênero, tem minha orientação de como eu me relaciono, como eu amo e como eu me apeteço com outras pessoas, que é a minha orientação sexual, tá bom? Então, de forma geral, hoje, gente, assim, para ficar claro, a gente trabalha com esses três aspectos, são essenciais para a gente começar a compreender todo esse glossário, né? E eu espero ter ajudado, ter esclarecido. Lembrando que a gente tem uma próxima aula no dia 21 de maio, no qual eu completo esse ponto de vista, né? Trabalhando a questão de como a gente deve tratar tanto o próximo como a gente, quais são os direitos das pessoas LGBTQIA+, né? E a gente vai trabalhar também um pouquinho da questão da linguagem neutra, pode, não pode, tá certo, tá errado, mas aí fica para o próximo capítulo.